Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 21 de dezembro de 2024. E estamos introduzindo a lição de número 13 do nosso trimestre, a última dentro da temática do Evangelho de João. E é claro que o nosso tema não poderia ser outro a não ser epílogo, conhecendo a Jesus e a sua palavra. O texto que foi escolhido pelo autor para servir como base para o estudo de toda a semana também não poderia ser outro. Um texto que apareceu de forma abundante em todo o estudo desse trimestre, que vai demonstrar de alguma forma aquilo que é o tema central do próprio Evangelho, não só do Evangelho, mas também das Escrituras. João 5,39, que diz: Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A gente vai ter a oportunidade de poder dar uma olhada para a última cena que é registrada no Evangelho de João. Cena essa que também é mencionada pelo Evangelho de Marcos, mas Marcos não vai dar tantos detalhes a respeito dela. Marcos vai mencionar que Jesus Cristo ressuscitou, que ele foi visto pelos discípulos, que se encontrou com eles na Galileia, mas Marcos não vai mencionar exatamente como foi esse mesmo encontro. João vai dar alguns detalhes que são fundamentais para podermos entender o tema central do próprio Evangelho. Lembra? A gente está falando dele em cada semana aqui no nosso estudo, que é exatamente fazer com que as pessoas, através das testemunhas oculares que mencionaram verdades importantes a respeito de Jesus, através dos sinais que foram escolhidos por João e colocados no Evangelho, para que, através desses sinais, as pessoas creiam que ele é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida eterna. Enfim, tudo foi trabalhado para fazer com que as pessoas pudessem crer que Jesus é o Filho de Deus. Será que, no final do Evangelho, as pessoas realmente creram? É exatamente isso que a gente vai dar uma olhada ainda agora, durante esse estudo dessa semana. Vamos introduzi-lo e depois desdobrar em cada um dos dias da semana. A gente já vai fazer isso. Uma coisa é fato, tanto o Evangelho de João como também o Evangelho de Marcos terminam com Jesus Cristo na Galileia, onde ele vai ter um encontro especial com seus discípulos. Entretanto, antes de falar desse encontro, pense um pouco sobre aquilo que os evangelhos mencionam, não apenas João e nem somente Marcos, mas também aquilo que Lucas vai dizer. Lucas vai contar uma história que é exclusiva dentro do seu evangelho, onde ele vai mencionar dois discípulos que saem de Jerusalém e vão para uma cidade próxima, uma vila próxima de Jerusalém, chamada Emaús, e eles vão no caminho conversando, tristes, e Jesus se aproxima deles, o Jesus ressuscitado, e vai perguntar sobre o que vocês estão falando, e eles vão dizer: você é o único peregrino de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias? Nós realmente acreditávamos que Jesus de Nazaré fosse aquele a quem os profetas da antiguidade mencionavam, mas ele acabou sendo crucificado, e esse já é o terceiro dia. Tem umas mulheres que vieram com umas histórias de anjos e de que ele apareceu ressuscitado, mas o fato é que não temos nenhuma comprovação disso. E já lá é o terceiro dia, então nossas esperanças se foram. E Jesus vai começar a trabalhar com eles, em cima daquilo que Moisés, os profetas, os salmos mencionavam a respeito do Messias e como a morte de Jesus se encaixava dentro desse processo todo. O coração deles ardeu com essa mesma esperança. Essa história retrata de alguma maneira aquilo que aconteceu com os discípulos. Eles, bem como boa parte das pessoas que acompanhavam Jesus, ficaram profundamente decepcionadas quando ele morreu. Eles tinham expectativas muito altas a respeito do Messias, alguém que viria como líder político e militar, que expulsaria os romanos, que faria com que as pessoas do seu tempo tivessem a oportunidade de ver de novo aquela glória da época de Davi e Salomão, todas as nações se curvando diante do reino de Israel, mas não foi isso que eles viram. Viram as suas esperanças serem enterradas juntamente com Jesus, dentro daquele túmulo,
que foi escavado na rocha, cuja pedra que foi rolada na sua entrada manteve aquele corpo isolado das demais pessoas. As esperanças deles foram enterradas com Jesus. A grande questão é, eles não entenderam nem mesmo os sinais que João mencionou, que Jesus fez, e João vai mencioná-los, mostrando claramente que somente Deus poderia fazê-lo. Eles não entenderam o testemunho do Pai, o testemunho de pessoas importantes da sua época, mencionando quem era Jesus. Eles não entenderam. Apesar de terem crido em Jesus, em alguns momentos, mas eles criam, mas tinham expectativas que eram completamente diferentes daquela que Cristo Jesus mesmo tinha, que Deus o Pai tinha, e o Espírito Santo também. Como que eles foram compreender essa mesma situação? Nós vamos perceber que depois da ressurreição de Jesus, eles nem mesmo ali conseguiram compreender completamente. Cresceram, claro que sim, cresceram muito no conhecimento. Entenderam alguns aspectos perfeitamente. E outros? Bom, quando você vai para Atos capítulo 1, você percebe que eles não conseguiram compreender tudo, porque Jesus estava para ser elevado às alturas, e então um dos discípulos vai perguntar, Senhor, e afinal de contas, vai ser esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? Você percebe nitidamente que eles ainda não tinham compreendido tudo. Aliás, eles só foram compreender alguns desses aspectos muito tempo mais tarde. Nosso propósito nessa semana é mencionar como Cristo Jesus, com muita paciência, nesse último episódio do Evangelho de João, vai trabalhar com esses discípulos tão tardios em entender aquilo que as profecias mencionavam e, ao mesmo tempo, que tiveram tanta dificuldade de crer que ele era o Filho de Deus. Qual foi sua estratégia nessas semanas que aconteceram ou que tiveram lugar depois da ressurreição? Como ele os incentivou a crer que ele era o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, que assumissem o seu lugar dentro do reino do Senhor. Essas são algumas temáticas que vamos analisar durante o nosso estudo. Antes que você resolva jogar pedra nos discípulos e dizer como eles eram difíceis de poder entender, pense um pouco na sua vida. Nessa semana, enquanto estivermos estudando, pense em como, quando você enfrenta dificuldades e problemas, quando suas expectativas em relação àquilo que Cristo Jesus faz ou deixa de fazer, nas respostas que você tem ou deixa de ter, de acordo com as expectativas que você tem sobre o que Deus deveria estar fazendo na sua vida, como que isso influencia no seu relacionamento com o Senhor? Tente entender que o Senhor Deus, ele tem grandes planos para você e para mim, mas nem sempre esses planos se encaixam dentro das nossas expectativas. A gente vai aprender muito essa semana. Então se prepara. Ora comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que o Senhor nos ama e que, ao mesmo tempo, a sua palavra nos mostra que, com grande paciência, o Senhor nos ensina a podermos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Não permita que as nossas expectativas sobre o que o Senhor deve ou não deve fazer influenciem na forma como creremos no Senhor. Nos entregamos em tuas mãos, no nome de Cristo. Amém. Eu estudo a lição e você?